Você já passou por alguma situação em que você percebeu que as suas emoções te atrapalharam ou até te impediram de conseguir aquilo que você queria? Quando a gente fala de emoções e de razão, razão e emoção, a gente está falando de duas partes nossas. Nós temos dentro da gente o nosso masculino e o nosso feminino interno. Isso é o conceito de Jung. O que seria o nosso feminino interno? O nosso feminino é a nossa parte que nos liga às emoções, ao mundo interior, ao que é subjetivo, às coisas profundas, à minha intuição, à minha criatividade. É a parte que está conectada com a leveza, com a criatividade, com a sutileza, a parte da receptividade. Então, a parte das relações, das conexões entre as pessoas, percebe? Tudo isso, quando eu estou falando do universo, do meu mundo, do meu feminino interno. Quando eu falo do masculino, já é a parte lógica, a parte racional, a parte que organiza, que estrutura, que põe metas para você realizar, a parte que concretiza as coisas, que te leva para o mais, que te leva para os resultados, a parte que te impulsiona a realizar as coisas no mundo objetivo, a ter os seus resultados. Então, a gente tendo essas duas partes dentro da gente, o que precisa acontecer? Ou elas estão trabalhando juntas, ou elas estão brigando. Se elas estão brigando, a gente vai sempre encontrar esses conflitos. Nossa, eu tinha tudo para dar certo. Eu li, eu estudei, eu preparei, mas chegou na hora, eu travei. Chegou na hora, eu não consegui. Eu pensei em alguma coisa triste, ou eu fiquei nervosa, ou eu fiquei chateada, e aquilo saiu do controle. Por que isso acontece? Porque tendo consciência, e agora, se você não sabia, você sabe que a gente tem esses dois universos dentro da gente, essas duas partes, a gente precisa curar essas duas partes e educá-las para que elas trabalhem a nosso favor. Por exemplo, o nosso lado emocional. Eu preciso olhar para as minhas emoções, entender como elas funcionam, nomear a forma como eu percebo o mundo e ele chega para mim. Ele atinge o meu mundo interno, são as minhas emoções. Então as emoções são informações que eu estou tendo sobre como eu reajo àquilo que acontece na minha vida. Se eu consigo ter essa consciência, eu faço um trabalho para fazer a gestão dessas emoções. Se eu estou reagindo assim, isso me faz sentir dessa forma, o que eu vou fazer com essa emoção? Qual é o nome dela? Como eu vou canalizá-la para algo positivo na minha vida? Porque se eu estou com o meu feminino, o meu emocional equilibrado e curado, eu consigo ser uma pessoa mais intuitiva, mais receptiva, mais calma, mais amorosa, mais receptiva para relacionamentos. Então eu consigo me conectar com as pessoas, eu consigo aceitar as diferenças, eu consigo criar, sabe, semelhanças, eu consigo ver o outro e dizer, nossa, isso aqui a gente tem em comum, olha que legal. É uma postura que eu confio, que eu estou aberta para o outro, para a gente poder dialogar, para eu conhecer o mundo interno do outro, para eu poder crescer. Este é um feminino saudável. Só que se eu estou cheia de trauma, cheia de dor, cheia de sofrimento, desconfiando de todo mundo, com um monte de questão que eu não resolvi, quando eu olho para o outro, eu vou projetar toda essa dor no outro. E aí todas as relações vão ficar difíceis, cansativas, desgastantes. E eu não vou querer me relacionar com as pessoas, eu começo a me fechar. E para nós, seres humanos, nós não funcionamos sozinhos. Os seres humanos, eles precisam de rede, eles funcionam na troca, eles crescem no relacionamento com outras pessoas. Entendeu a importância do feminino curado? Beleza. E o meu masculino? Se eu tenho um masculino, que é essa parte que deveria me estruturar, né? Se o meu feminino cria, tem ideias, me conecta com a minha essência, com o que é mais profundo, o meu masculino deveria estar a serviço dessa parte, porque daí eu consigo trazer para o mundo, concretizar isso que eu tenho de melhor, isso que eu criei, esse projeto, essa ideia, a minha essência, o que eu tenho de genuíno, o que eu tenho de verdadeiro, o que eu tenho de diferente dos outros. E aí o meu masculino, ele me ajuda a organizar, a concretizar, a trazer isso para o mundo real, a trabalhar com isso, a realizar as coisas, os meus sonhos, as coisas que são importantes para mim. Só que se esse masculino também, ele não está curado, ele é um masculino que a gente aprendeu
na história, no mundo que a gente veio, na nossa cultura. O que a gente associa com esse masculino? O machismo, que é essa repressão, que é essa coisa de você ter que performar sempre, de você estar o tempo todo trabalhando e você precisa seguir um modelo e você tem que ser perfeito. E aí eu tiro toda a sua singularidade. Se eu quero colocar você numa caixinha, se o meu masculino está o tempo todo me criticando, me subjulgando, me comparando, me dizendo que eu não sou boa o suficiente, que é essa vozinha mesmo que a gente tem na cabeça, que fica sempre me diminuindo, que toda vez que eu vou tentar fazer uma coisa diferente, fala, não, você não vai dar conta, fica aqui mesmo, não é seguro para você, você vai ficar sozinha, não, você não tem valor. Então a gente precisa destrinchar essas partes, aprender de onde a gente veio, aprender o que a gente carrega. Se a gente olha para a história das nossas ancestrais, dos nossos antepassados, e a gente vê o que eles sofreram, como que as mulheres eram tratadas, qual é a postura das mulheres da minha família, como os homens tratam as mulheres. São homens que traem, são homens agressivos, são homens que têm vícios. E as mulheres? São mulheres que aprenderam que tem que resolver tudo sozinha, que não podem contar com os homens, e aí elas assumem uma postura muito de comando, muito diretivas, e aí acaba ficando os casamentos, os relacionamentos desequilibrados. Entende? Tudo isso me compõe. E quando eu começo a abrir meus olhos para isso e entender o tanto que isso interfere na minha vida, eu começo a ter consciência. Teve um filme muito legal que estava passando aí, que chama, eu acho que chama Primeiras Damas, que está até no Netflix. E aí passa, né, uma cena de que um homem, ele bate a cabeça e quando ele acorda, ele está num mundo que funciona pelo comando do feminino. Então, tudo que existe de propaganda, né, de autores, são todas as mulheres que são autoras, nomes de ruas de mulheres, todos os cargos de comando são de mulheres. Como que isso inverte? As propagandas, os outdoors estão o quê? Objetificando os corpos dos homens. Os homens são colocados neste lugar de objeto, neste lugar de ter que provar sua própria competência, de serem subjugados. Então, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que lutar, que a gente precisa fazer um movimento de compensação, então agora as mulheres têm que mandar e os homens têm que obedecer. Não, gente, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que a gente precisa ter a consciência de que tudo tem que estar curado. Tanto o meu masculino interno quanto o meu feminino interno. E se eu estou com essas partes dentro de mim, curadas, equilibradas e trabalhando conjuntamente, eu consigo ter relacionamentos com homens e com mulheres cooperativos, que não tenha competição, que não tenha essa história de eu ficar querendo diminuir o outro para eu me provar. Que aí eu começo a construir relacionamentos que são focados na cooperação, o que você tem de melhor e o que o outro tem de melhor, e o que o outro tem de melhor e o que eu tenho de melhor, a gente agrega tudo isso e cria uma coisa diferente. Entende? Então é outro princípio, é outra lógica de funcionamento. Se eu começo a ter, né, o masculino muito repressor, muito doente, que cobra, que subjuga, que quer impor pela força, eu não consigo me expressar, eu não consigo ter relações saudáveis, eu começo a ter distanciamentos. Se eu tenho, por outro lado, um feminino que é muito traumatizado, que é muito sofrido, que traz emoções muito densas, né, com muitos traumas, eu também não consigo estar disponível para me relacionar e criar conexões para o mais, conexões poderosas, conexões saudáveis, entende? Então as duas partes, elas precisam ser tratadas com cuidado. Existem momentos e ciclos na vida em que a gente precisa ter uma postura mais masculina, que eu preciso enfrentar, que eu preciso construir uma coisa nova, que eu preciso, né, desbravar algum lugar conhecido, sair de uma zona de conforto, que eu preciso ter meta, empenhar toda a minha força ali para conseguir aquele resultado. E tem outros momentos da minha vida que eu preciso parar, refletir, ponderar, voltar mais para mim, pensar se aquilo está fazendo sentido, sair daquele automático, funcionar com outro princípio, senão a vida não se sustenta. O que aconteceria se a gente vivesse só para o resultado? Se a gente não tivesse essa parte do feminino que cria, se as mulheres não estão mais gerando filhos, se elas não estão colocando o seu corpo, por exemplo, a serviço da vida. Quando uma mulher tem um filho, ela está abrindo mão de produtividade, de carreira, do seu corpo, da sua autonomia, da sua independência.
da sua saúde, da sua energia, para poder gerar uma criança e permitir que a vida continue. Da mesma forma, se a gente tem um masculino também que não está saudável, ou que ele é muito tirano, ou que ele resolve ser irresponsável, não vou fazer nada, eu não vou sustentar, eu não vou trabalhar, eu não quero saber disso, eu estou perdido, então se eu estou confuso, eu estou perdido, eu não consigo botar minha força para lugar nenhum, eu não consigo direcionar nada, eu não tenho resultado nenhum, a gente vira uma eterna criança. A gente não se torna um adulto funcional, que vai atrás dos sonhos, que vai atrás dos objetivos, entende? Por conceito, por essência, as mulheres tendem a estar mais conectadas com o seu lado feminino e os homens tendem a estar mais conectados com o seu lado masculino. Se eu sou uma mulher e que o meu feminino não é ouvido, não é respeitado, se eu não estou conectada com o meu ritmo interno, com as minhas emoções, trabalhando os meus sentidos, o que faz diferença para mim na minha vida, qual é o meu propósito, se eu estou apagada com relação a isso, eu me anulo para querer funcionar somente nesse modo do masculino, louco, acelerado, que só cobra, que é hiperprodutivo, que também é um masculino que não está saudável, eu vou entrar em exaustão, eu vou entrar em burnout, eu nunca vou me sentir o suficiente, o meu corpo nunca vai ser aceito, eu vou estar fazendo sempre 1000 cirurgias plásticas, sempre 1000 procedimentos e nunca vai estar bom, porque eu não vou me aceitar. Eu coloco sempre padrões que eu não vou conseguir atingir. Eu nunca estou bem, aquilo ali nunca tá suficiente, eu não consigo descansar, eu vivo na loucura, desconectada de mim. E isso vai levar a doença, a exaustão, a burnout, a relações pesadas, a relações desequilibradas. Por outro lado, se eu sou um homem que eu também não tenho noção nenhuma do meu feminino, eu não olho para as minhas emoções, eu estou só no automático, performando, trabalhando. Muitas vezes eu não paro e penso se aquilo está sendo legal para mim, a que preço eu estou conseguindo as coisas que eu deveria estar conseguindo e todas as relações que eu estou perdendo no meio do caminho. Muitas vezes eu não estou sendo um bom pai, porque eu não tenho tempo para ficar com os meus filhos. Eu estou sendo um péssimo marido, porque eu não consigo me conectar com a minha esposa. Eu estou ali defendendo esses ideais machistas, achando que se eu só trabalhar e botar dinheiro dentro de casa, acabou, que a mulher tem que depender de mim mesmo. Eu não estou nem considerando um relacionamento saudável, uma parceira para minha vida, uma companheira. Eu estou desconectada desse meu lado. Estou reproduzindo um monte de trauma meu e aí eu me fecho, eu me isolo no mundo do trabalho e aí eu tenho a desculpa perfeita por eu estar tão ausente de tudo. Não sou um amigo bom, não sou um filho bom, não sou um pai presente, não sou um marido presente, porque eu estou com a desculpa que eu estou trabalhando. E aí a minha vida vira só aquilo. E aí também, se acontece algum problema no meu trabalho, acabou. Meu mundo acaba também. E aí eu entro numa depressão profunda, aí eu tenho um esgotamento, ou eu tô tão desconectado de mim que eu começo a fazer um monte de atividade e coloco minha saúde em risco. Não, eu preciso ser forte, então eu vou pra academia, eu pego um monte de peso, eu tomo um monte de hormônio, porque eu preciso ter essa aparência de ser forte, de dar conta de tudo, porque eu tô fugindo de questões emocionais. E aí eu começo a entrar em um monte de descompensação. E eu perco a noção do que de fato é importante para mim, do sentido das coisas para mim, se eu realmente estou valorizando aquilo que é importante para minha vida. Então, ó, se você é mulher e você está se sentindo assim, olhe para você. Eu tenho uma natureza cíclica. Significa o quê? Que existem momentos dentro do mês em que eu tenho mais energia, que eu sou mais voltada para me relacionar com as outras pessoas, para conquistar coisas, para ir para a vida. Mas existem momentos em que eu estou mais introspectiva, que eu preciso guardar minha energia, que eu preciso pensar, que eu preciso gestar, que eu preciso gerir os meus projetos, trazer significado para a minha vida. E resgate um pouco mais a sua essência. Qual é a minha singularidade? O que eu tenho de único? O que eu tenho de belo? O que é só meu? Comece a funcionar um pouquinho mais nesse outro tempo, no tempo do feminino, para você se resgatar e não ser refém deste mundo, deste tempo, desta hiperprodutividade do masculino, dessa tirania. Então considere você, dê valor, resgate a importância desses momentos, como é importante a gente ter um tempo de qualidade com os nossos relacionamentos, com a nossa família, com os nossos amigos, o quanto isso nos alimenta, o quanto isso nos traz energia e vida. E não só trabalhar para fazer dinheiro, para pagar conta, porque isso
É uma armadilha. Se eu estou focando só nisso, eu estou funcionando no medo, na ausência, na escassez, e eu não estou me nutrindo daquilo que vai me dar energia. Eu estou só perdendo a minha energia investindo em trabalho, investindo em ter retorno financeiro. Por outro lado, se você é um homem que só está no modo automático, nesse piloto, eu preciso trabalhar, eu preciso juntar dinheiro, e também sente um vazio aí dentro, não tenha medo. As suas emoções, elas não vão te engolir, elas não são maiores que você. Independente do que você tenha passado na sua vida, é possível resolver, é possível olhar para aquela emoção, é possível voltar naquele momento difícil, aprender com ele. É possível você pensar, isso hoje está fazendo sentido para mim? Todas essas atividades, eu estou fazendo isso tudo para fugir de alguma coisa? Do que eu estou fugindo? Por que eu estou fugindo? Eu realmente estou construindo um futuro bom? Eu realmente estou criando as relações que eu quero para o resto da minha vida? Se esse trabalho não der certo, tá tudo bem? O meu valor não está só no trabalho, não está só naquilo que eu faço? Eu consigo crescer, eu consigo aprender, eu consigo ter uma relação que eu realmente entenda, em que realmente apoie a minha parceira, em que a gente construiu uma família de equilíbrio, de crescimento mútuo. Eu estou conseguindo romper com esse bando de padrão machista que eu sei que eu carrego, porque assim, a gente carrega toda essa história, a gente carrega todas as dores também. E a gente viu os pais, muitas vezes, os avós, todo mundo sendo assim, e a gente naturalizou muita coisa. Eu tô aberto a me questionar? Eu tô aberto a realmente me colocar no lugar e falar, nossa, deve ser difícil mesmo ser mulher? Nossa, imagina se eu passasse por isso. Imagina se eu ficasse menstruado todo mês. Imagina se eu tivesse que aguentar cólica e sangramento, e mesmo assim performar, e mesmo assim trabalhar. Imagina se eu tivesse um corpo que demanda muito mais cuidado, que tem muito mais órgão, que tem muito mais chance de adoecer, que tem uma vida útil, cíclica, hormonal diferente, que tem muito mais dificuldade para emagrecer e ganhar massa magra, porque biologicamente esse corpo foi programado para nutrir, para gerar, para ter filhos. Imagina como é que seria se eu fosse muito mais emotivo do que eu sou. Porque eu não tenho essa emotividade toda, porque eu sou mais racional. Mas antes de julgar, tentar compreender. Tentar falar, opa, peraí, todas essas verdades que eu defendo, será que realmente são verdades instituídas e não tem discussão? Ou será que eu posso aprender algo? Será que eu posso me colocar um pouco no lugar, né, da mulher? Será que eu posso pensar um pouquinho se realmente essa relação aqui está equânime, está igualitária? Será que eu preciso compensar alguma coisa, mudar alguma coisa? Quando eu vejo um colega meu fazendo uma piada machista, eu vou rir também? Eu vou passar pano? Ou não, eu vou começar a me posicionar e falar, pô, cara, né, se fosse minha filha eu não ia gostar que isso acontecesse. Que postura que eu tô tendo diante da vida, das mulheres, diante do meu feminino? Então, você, homem, você percebe que se você consegue entender um pouco melhor este universo, se aproximar dele e se conectar, você também vai ter um ganho. Você também vai ganhar nessa amplitude de visão, nessa intuição, nesse sexto sentido, aprender a ler melhor as pessoas, a ver o impacto das suas ações nas outras pessoas, a desenvolver relações de confiança, a ter um casamento legal, unido, a ter uma família próspera, bacana, respeitosa, em que seus valores consigam ser transmitidos. Olha como isso seria bacana. E você também, mulher, você percebe que se você estiver conectada com esse masculino saudável, que não te exige sacrifício, que você não tem que acabar com partes suas, se diminuir, caber, se negar, essa luta interna, você para de brigar contra o seu ritmo, você para de brigar contra um monte de ideias, preconceitos, crenças que foram taxadas, e você começa a fazer as coisas num ritmo que dá certo, e você consegue acessar esse poder de uma forma mais tranquila, criar coisas saudáveis para a sua vida, relações, trabalho, carreira, de um lugar menos ansioso, com menos medo, com mais tranquilidade, seguindo mais o fluxo. Entende? A gente cria famílias, cria relações, cria amizades, cria filhos de uma forma mais saudável. E isso traz descanso,
respiro, relaxamento, né? Uma vida mais leve, com mais prazer. Então, essa é a importância. Como é que tá aí? Você conseguiu identificar em você? Como é que está o seu feminino, como é que está o seu masculino, se você está funcionando mais por uma perspectiva do que por outra, se eles estão saudáveis ou se eles estão precisando, né, de uma ajudinha, de dar uma revisitada aí pra gente melhorar em alguma coisa? Me conta aí. Se você gostou, você compartilha, você manda pra alguém, curte. Estamos juntos, até a próxima.